Namastê, saudações de luz a todos, aqui é o Maurício. E nesse vídeo eu quero te contar o dia que eu trouxe um obsessor espiritual para dentro de casa e para dentro da minha vida. E como eu consegui expulsar ele. Eu fiz um curso de apometria e logo depois eu fiz alguns estágios, né? Esses estágios, eles, digamos assim, você realmente, você atua, assim, realmente na apometria, né? E eu atuei como médium, né? Nesses estágios de apometria. E logo numa das primeiras vezes que eu estava fazendo esse estágio, veio um senhor, né? E esse senhor, ele de manhã, ele tinha tentado o suicídio e não tinha conseguido. E ele não sabe como, ele acabou, assim, de tarde, né? Ele indo para essa apometria como consulente, né? Como paciente. E caiu justamente comigo, né? Esse senhor. Aí quando foi aberto o campo astral dessa pessoa, e eu, assim, né, não tinha muita experiência nesse ainda, porque estava fazendo estágio, né, nessa parte da apometria, né? Mas assim, eu vi muito forte dentro da cabeça dessa pessoa, né, várias larvas astrais, uma quantidade enorme, enorme, enorme de larvas astrais. E também pude, assim, não ver, mas sentir um obsessor, né? E aí, o que fazer, né, no caso desse obsessor, para tentar curar, ajudar essa pessoa que está nos pedindo socorro? Eu, assim, por falta de experiência nessa parte, né, da apometria, o que eu fiz? Eu aprisionei o obsessor, criei uma prisão para ele, tá? Uma jaula, uma grade. Eu aprisionei esse obsessor. Então, qual era o meu objetivo de aprisionar esse obsessor? Era que ele não agisse enquanto o dirigente e os outros médiums estivessem agindo, né? Para que ele não atrapalhasse essa cura. Só que eu, com a falta de experiência, né? No final dessa sessão dessa apometria, eu simplesmente não libertei esse obsessor, né? Então esse obsessor, ele poderia voltar a pessoa que eu trouxe, né? Que estava junto com ele, né? Ou poderia seguir um caminho fora, ou vir comigo. E foi o que aconteceu. Esse obsessor veio comigo, ficou aprisionado no meu campo, né? Porque eu não libertei, né?
Na apometria a gente costuma se limpar, né, após as sessões. Mas assim, eu, pelo fato, né, de ser uma coisa nova, eu estava vibrando muito, fiquei muito impressionado com aquilo. E pelo fato de eu vibrar muito aquilo, ele acabou impregnado no meu campo astral. Aí veio comigo esse obsessor, né? E aí ele veio passear comigo em casa, né? Ele ficou, vamos dizer, vários dias, né? E eu pude, vamos dizer, sentir essa, vamos dizer, essa presença, né? Essa presença densa desse obsessor. Né? O que aconteceu, né? Começava a dar muito cansaço, desânimo, né? Mal-estar, a sua defesa imunológica também ela começou a cair, tá? Aí eu vou contar alguns casos, né, que ocorreram nesse período. Eu estava cansado, né, por causa desse obsessor, né, cansado fisicamente. Fui tomar um banho, na banheira. Aí eu tava lá, sozinho, né, fechei a porta do banheiro, sozinho, no banheiro, tal. E tava deitado assim, quase adormecendo. E nisso eu senti como se fosse uma mão tocando aqui no meu ombro, aqui ó, bem aqui. Eu levantei na hora, né, dei um pulo, né, eu pude sentir assim, fisicamente isso tudo, essa presença, né, querendo me assustar no caso. Em outro caso, outra vez, eu estava de manhã, bem cedo, né, em casa, eu estava tomando o meu café da manhã. E aí eu escutei um barulho, né? Eu não sabia o que era, né? Do que se tratava. Tipo assim, pop, né? Um barulho, assim, um negócio. Eu falei, mas o que é isso, né? O que é esse barulho? Aí quando eu fui ver, né? Era a garrafinha, a tampa da garrafinha de suco, né? Que a gente fecha, né? Dá uma pequena rosqueada. Pequena porque você vai tomar novamente, então fica mais fácil você desrosquear. Mas assim, você não rosqueia com força, né? Mas você rosqueia assim um pouco, tá? Então eu vi que essa tampinha ela caiu, né? E fez um barulho, né? Então eu trouxe aqui uma garrafinha, é isso aqui, ó, esse tipo de coisa, tá? Então você pega aqui assim, né? E você dá uma pequena rosqueada assim, tá? E o que aconteceu? É como se fizesse uma pressão enorme por dentro, não sei como, e a tampinha ela saiu, né? Aí nisso que saiu, eu já senti essa presença. Sentir essa presença é um obsessor masculino, tá? Essa presença que eu senti. Aí eu falei, tá me desafiando, né? Aí eu falei com ele, assim, mas o falar é no pensamento, tá? É através do pensamento. Não é falar aqui de boca, mas é no pensamento. Aí eu disse, faz de novo. Olha, na mesma hora, a tampinha saiu. E fez aquele barulho. Pop, saiu. Aí eu falei assim, pensei, né? Tá de brincadeira, né? Aí eu peguei a tampinha novamente, fechei e falei assim,
faz novamente. Na mesma hora que eu falei, a tampinha, pá, de novo, fez aquele barulho e saiu. Pum. Aí eu fiquei, né? Fiquei um tempo assim, falei, não é possível esse tipo de coisa, né? Não é possível. Aí eu fiquei um tempinho. Aí eu fechei novamente. Aí eu falei novamente, né? Já pela terceira vez. Faz de novo, se você for capaz. Na hora, tampinha, tof, novamente. Aí eu falei assim, cara, é brincadeira isso, né? É brincadeira esse tipo de situação. Aí eu falei assim, mas será que existe alguma explicação, né? Vamos dizer, uma explicação, sei lá. De repente tava, a garrafa estava com pressão e soltava as tampinhas, mas que nunca na minha vida. Todo dia eu tomo esse suco de manhã, né? E nunca havia ocorrido esse tipo de situação. Aí eu fiquei um tempão, né? Fechei a tampinha, fiquei um tempão observando, né? Sem falar para abrir a tampa, né? Para ver se ocorria um fenômeno sem que eu falasse nada ou pensasse nada. E passou-se um tempo assim, vamos dizer uns 5 minutos, tal, né? Eu só observando, não acontecia nada, né? Aí eu falei então assim, quer saber então? Aí, né, eu falei, faz de novo, faz a última vez. Na hora, a tampinha, tof, saiu. Aí eu me levantei. Falei, meu, não é possível, né? Aí eu relatei essas coisas para o meu grupo de apometria. Aí o que eles fizeram? Né? A dirigente, ela fez a apometria à distância para mim. Né? E eu relatava que assim, eu não podia nem dirigir, sabe? Dirigir assim um trechinho, já estava com sono, assim, parecia que, né? Uma coisa terrível. E depois que eu passei por essa apometria à distância, isso tudo depois passou. Sabe, esse cansaço, esse sono, esse desânimo, isso tudo passou. Né? E depois me perguntaram, e aí, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, tô me sentindo muito bem. E eu retornei depois, assim, passei um tempo sem apometria, né, com medo de estar passando esse tipo de coisa para as outras pessoas, né? E aí eu acabei né? Foi com a apometria que eu trouxe ele no meu campo, na minha casa, né? E foi com a própria apometria que eu acabei expulsando ele, tá? Do meu campo astral, da minha casa.